Boa noite. Então, a gente está aqui de novo no canal do Nunca Mais. Nunca Mais é um filme média-metragem do Afonso Júnior de Lima. E eu sou Sandra Vilches, sou uma das atrizes do filme, junto com a Nayara Hari e com Ana Gomes. O filme foi dirigido também pelo Afonso, junto com Leco Petersen. Leco Petersen é que fez a montagem. O filme entrou em pré-estreia, a gente fez algumas pré-estreias para convidados. Nós temos um Instagram, né? As pessoas estão acessando a gente pelo Instagram, Nunca Mais o filme. Agora nós estamos fazendo também, ao mesmo tempo das pré-estreias, a gente tem feito uma série de debates com convidados super especiais. Esse é o sexto debate. E hoje a gente está só localizando, né, a sinopse do filme. O fio condutor da história é a Zuzu Angel. Zuzu Angel, que foi assassinada pelo Estado em 1976, e antes de ser assassinada pelo Estado, ela também teve o seu filho assassinado, o Stuart Angel. Então, ela foi uma lutadora, uma guerrilheira em busca da verdade, da memória e da justiça. E a gente, então, fala da história dela, da história do Stuart, da história da família, mas também da história desse período tão triste e terrível do Brasil, né? Da ditadura de 1964 até 1985. E essa semana é uma semana bem sensível, né? Nós vamos agora, no dia 31, justamente. Agora eu perdi quantos anos, mas acho que depois o Adriano ou o Reinaldo o Eduardo vão me falar. Nós estamos em quantos anos desse período, e hoje a gente está recebendo duas pessoas muito especiais. Primeiro, quem vai falar é o Adriano Diogo, o Adriano que começou a sua militância em 1963, que participou como militante desse período, que foi um resistente da ditadura militar do Brasil e que lutou pela lei da anistia. Ele também é um grande militante do Partido dos Trabalhadores, como podemos ver aí na sua grande estrela. Foi vereador 4 vezes, depois deputado estadual aqui por São Paulo, e participou da Comissão da Verdade. Adriano, se tiver faltando alguma coisa aqui na sua biografia, Adriano tem uma história muito incrível aqui de participação, de luta pelos direitos humanos. Ele acabou de chegar até, né, do encontro em Buenos Aires de direitos humanos. Então, a gente quer te ouvir, é muito importante que a gente te ouça, e depois nós vamos ouvir o Eduardo Reina. É com você, Adriano. Bom, eu estou falando aqui a partir de São Paulo, né? Junto com meu grande amigo, grande pesquisador, Eduardo Reina. Na semana que aí em Buenos Aires, no dia 24, teve o grande dia do Nunca Mais, e o Congresso Mundial, né, de Direitos Humanos. E aqui no Brasil vai se aproximar o sábado e domingo, né? O sábado e domingo, o dia 1º é o dia da mentira, e o domingo é o dia da caminhada do silêncio. Então, estamos aqui, né, para fazer a descomemoração dessas duas datas do golpe, e seguramente não vai ter a mesma mobilização que teve na Argentina. Para vocês terem uma ideia, não saiu nenhum artigo na grande imprensa sobre o que foi o Congresso Mundial de Direitos Humanos de Buenos Aires, e nenhuma nota sobre a marcha. Foi falado até do jogo da seleção argentina com Panamá, foi falado até da presença do Messi, da seleção argentina, foi dado uma notinha sobre as Mães de Maio, mas nada mais do que isso aqui na imprensa brasileira.
A Folha de São Paulo, que tem um correspondente em Buenos Aires, uma correspondente, escreveu um artigo sobre a Venezuela. Então, essa é a situação. Estamos aqui, estamos prestigiando essa série produzida pelo Afonso, e, nesse sentido, eu devolvo a palavra para o Reina. Bom, opa, Adriano, eu acho que a gente podia continuar essa conversa, pegando esse gancho que você acaba de citar sobre a falta de informações sobre esse evento em Buenos Aires e mostrar que o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil, eu com as minhas pesquisas, você em todo esse trabalho, quando foi presidente da Comissão da Verdade no estado de São Paulo, sabe, o trabalho que a gente tem, o esforço que a gente desempenha é exatamente para não deixar que essa história seja enterrada cada vez mais, né? A gente percebe a criação de narrativas sempre favoráveis ao golpe civil-militar e empresarial, a gente pode chamar assim, né? O filme do Afonso, que tem a participação da Sandra, é muito sensível em mostrar o horror que a sociedade brasileira, que uma família passou lá, a família da Zuzu Angel, da Hildegard Angel, do Stuart Angel, né? E a gente continua nessa batalha para mostrar a história da ditadura do Brasil sob outros pontos de vista, principalmente dessas pessoas que foram invisibilizadas, foram deixadas de lado, né? Esse é o nosso grande esforço. O que o Adriano acabou de falar é fenomenal, né? Como um evento tão grande no país vizinho, aqui na Argentina, passa batido, não só na grande mídia, mas eu posso fazer até uma crítica para a mídia progressista, que não tratou esse evento como deveria tratar. Acho que deveria ter dado mais destaque, inclusive. E essa é uma batalha, assim, meio como enxugar gelo, né, Adriana? A gente vai para frente, tem pessoas, né, nessa área cultural, como o Afonso, como a Sandra, que fazem essas obras de arte em forma de filme, né, e circula apenas num pequeno grupo, né? Talvez a gente não tenha descoberto ainda o pulo do gato para fazer isso ser mostrado para mais gente no Brasil, né? Então, vou apresentar você, né, Eduardo? Apresentar oficialmente que você é jornalista, escritor, especialista em comunicação social e mestre em jornalismo investigativo. Acho que é por aí, né? Eu sei que você escreveu um livro muito incrível sobre as crianças e os adolescentes desaparecidos, né, sequestrados. E eu queria também que, se você pudesse, né, falar um pouco desse teu livro, desse contexto específico das crianças e dos adolescentes. E eu acho que também aproveitar, né, eu acho legal esse link que você falou, porque a Zuzu, quando a história da Zuzu ela ficou conhecida e a gente fala da história dela como de algumas figuras, porque naquela época ela já era uma pessoa influente, ela já era uma pessoa importante, né? Uma estilista importante. Agora, quantas pessoas que morreram, né, nesse período e pela violência do Estado? E eu queria também puxar para vocês dois, tá? O ponto da violência do Estado hoje, porque eu sei que, assim, o Adriano falou do Cordão da Mentira, eu estou aqui com a camiseta do Cordão da Mentira, que vai sair aqui no dia 1º, às 10 horas da manhã, e o tema, né? Genocistas, fascistas, fardados serão mesmo anistiados? Então, são vários, né? Acho que se a gente fosse falar de toda a história do Brasil, né, isso aí ia ser difícil, né? A gente numerar quantos. Então, eu queria que vocês fizessem, né, esse link desses genocidas e dos atuais que acabam ficando mesmo sendo anistiados, né? E a gente e tantas pessoas que a gente nem sabe que sofreram e que sofrem pelo terror do Estado. Quem gostaria de falar primeiro?
Deixa eu fazer um comentário rápido, acho que aí o Adriano segue na sequência. Assim, o livro Cativeiro Sem Fim, né, que é uma pesquisa de muitos anos, que faz uma denúncia de um crime que ficou escondido aqui no Brasil, um crime praticado pelos militares aqui no Brasil, e que aconteceu com muita frequência em outros países aqui da América do Sul. Lá na Argentina, já que a gente está fazendo esse paralelo com a Argentina, as abuelas da Praça de Maio, elas têm 500 netos que foram sequestrados pelos militares, né? E aqui no Brasil essa história ficou escondida durante anos. Então o livro Cativeiro Sem Fim mostra, coloca luz sobre esse assunto, né? Então é mais um assunto que ficou escondido na ditadura brasileira. E como você disse, Sandra, a questão da família Stuart é emblemática porque ela ganhou uma repercussão grande exatamente pela influência da Zuzu e depois pela influência da própria Hildegard, né, uma grande jornalista, essas coisas todas. Mas existem centenas de assuntos que não são conhecidos, que não são conhecidos. Nossa, está tocando o celular justo agora. Que não são conhecidos aqui no Brasil. Por exemplo, na região da guerrilha do Araguaia, sempre se fala dos 69 guerrilheiros que foram assassinados pelos militares lá, mas nunca se falou, por exemplo, como que os camponeses, o que os camponeses passaram durante o período da guerrilha. Um trabalho que eu estou desenvolvendo, por exemplo, com o pessoal da Universidade Federal do Norte do Tocantins, mostra que somente em 100 famílias de camponeses daquela região do Araguaia, a terra roubada deles pelos militares, essas terras que foram dadas depois para pessoas ligadas aos militares, equivale, por exemplo, a 3,5 vezes a área do município de São Caetano do Sul, aqui na região do ABC Paulista. Então, é uma informação nova que precisa ser mostrada. E como essa, existem milhares de outras que o próprio Adriano já levantou durante a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. São muitos depoimentos, um trabalho, sabe, de formiguinha que eles fizeram na raça, e tem muita informação que ficou contida no relatório e a população praticamente desconhece. É isso, não é, Adriano? Não, eu estou trabalhando uma tese, imagina vocês. A ditadura na Argentina durou 7 anos. Ela começou bem depois da nossa. A ditadura no Brasil durou 21 anos. Na época, a Argentina, hoje tem 42 milhões de habitantes, acho que a Argentina naquela época tinha 25 milhões de habitantes. O Brasil tem hoje 240 milhões de habitantes. Naquela época, o Brasil devia ter uns 150 milhões de habitantes. Aí, quando você mostra o balanço da ditadura brasileira, aparece que aqui foram mortos, durante a ditadura, ou identificados, cerca de 480, 490 militantes. E na Argentina, num pequeno país, uma pequena população, num curto período de tempo, você tem o número de 30 mil mortos desaparecidos. Quantos desses 30 mil na Argentina foram identificados? 7.800. Mas qual é o número oficial da resistência argentina? 30 mil. Então eu pergunto, será que a ditadura brasileira foi a tal dita branda, que era tão legalista, que ela assassinou apenas, como se houvesse apenas em assassinato, apenas de 480 a 500 pessoas? Evidente que não. Qual é a diferença da metodologia da resistência argentina para a resistência brasileira? Como disse o Reina, no Araguaia são contabilizados 69 mortos desaparecidos. Mas a ditadura matou apenas os 69
guerrilheiros ligados ao PCdoB? Não, não. O que a ditadura fez? Desapareceu com 69 guerrilheiros, aparecendo só uma foto da Petit, e matou e sequestrou centenas de camponeses. Esses camponeses não entram na lista dos mortos desaparecidos, só as pessoas ligadas ao PCdoB. Então, evidente, tem um número que é da Comissão de Anistia, que 100 mil brasileiros foram presos e torturados nesse período. Mas o número de mortos desaparecidos no Brasil não está contabilizado. Então, nós, aqui no Brasil, ainda estamos... Porque qual é a matriz da nossa pesquisa? É a violência de Estado. Então, como é que atuava o regime militar brasileiro durante a ditadura? Era aquilo que o Jean-Paul Sarrès, o general Jean-Paul Sarrès, que foi trazido para o Brasil para montar a Operação Condor, ele falava: nós temos que montar os esquadrões da morte, com olho no gato e o outro na sardinha. Um na resistência política e outro na resistência popular. Por exemplo, o padre Rezende, Ricardo Rezende, está trazendo à baila o que era a fazenda da Volkswagen do Vale do Rio Cristalino, que era um campo de extermínio na Amazônia, um campo de concentração dos alemães na Amazônia, que vai ter uma audiência que era da Volkswagen. Então, o que acontece? Nós, aqui no Brasil, sequer contamos a história da repressão. E vou fazer uma comparação para que todo mundo possa assistir. Quantas pessoas morreram durante a pandemia no Brasil? Números oficiais, 700 mil. A subnotificação estatística, 300 mil. Qual é o número total? 1 milhão de pessoas. A pergunta que fica no ar é: isso aí foi violência de Estado ou foi um acidente de percurso da pandemia? Foi um genocídio ou foi uma causa epidemiológica fora de controle? O massacre dos Yanomamis, em Roraima, foi um genocídio ou foi um acidente de percurso? Então, o Brasil sempre vai minimizar a violência de Estado. E pelo fato de nós não termos julgado os casos comprovados de violência de Estado, hoje, no presente, não permite que os crimes cometidos pelo Estado brasileiro durante o governo Bolsonaro sejam sequer analisados. E vou dizer mais uma coisa. Essa palavra, anistia não, é completamente equivocada, errada, porque a anistia foi a maior luta do povo brasileiro para encerrar com a ditadura. E como teve aquela interpretação errada, que os militares se valeram da lei da anistia ou da interpretação para pedir anistia, equivocadamente, está dizendo agora que anistia não. Anistia é a luta de um povo na busca da sua libertação. Quem está usando essa palavra anistia não para não anistiar os crimes do governo Bolsonaro está fazendo um grande equívoco histórico e um grande desserviço à causa da luta do povo brasileiro que lutou pela anistia. Está, isso sim, enchendo a bola dos militares, como se a anistia fosse uma coisa errada, que não devesse haver. Ninguém anistiou os militares do passado, quem anistiou foram eles mesmos, e agora eles têm que ser condenados pelo período do bolsonarismo. Bom, estou falando isso porque o Brasil está totalmente apartado da América Latina. Apartado. Se vocês tivessem participado do Encontro Mundial de Direitos Humanos da Argentina, o Brasil
a representação oficial do Brasil foi vergonhosa. Nós passamos vergonha. A meia dúzia de brasileiros que estavam lá batendo cabeça, teve presença do governo brasileiro? Teve, uma noite, que foi uma tragédia. Tinha 93 países. A nossa representação, para vocês terem uma ideia, não tratou de memória, verdade e justiça. Não tratou. Tratou de pautas identitárias lá. Não falou dos crimes da ditadura, nem dos crimes do Bolsonaro. Falou mais da ditadura brasileira. O ministro de Direitos Humanos da Argentina, que é um neto reencontrado, do que a nossa representação oficial. A nossa representação oficial foi falar da Marielle lá, que é importante falar da Marielle. Mas isso não representa o que aconteceu na ditadura e nem aconteceu no governo Bolsonaro. Foram crimes terríveis cometidos. Tá? Então, só para vocês imaginarem a vergonha que nós passamos lá em Buenos Aires. Quanto a isso, além disso, as comissões da verdade, todo esse processo revisional, que agora vai ser reinstalada a Comissão de Mortos Desaparecidos do Brasil. Como é que essa comissão tinha que fazer? Encaminhar as recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Isso não está na pauta. Então, no Brasil, nós estamos muito atrasados. Tá? Então, infelizmente, o Brasil não faz parte da América Latina. O Brasil não se considera integrante da Pátria Grande, que é um elemento total. Nem as chacinas das favelas, nenhuma chacina brasileira é colocada como crime de Estado. Nenhuma chacina. É como se fosse um problema policial, uma ocorrência policial, um desentendimento entre seres humanos, tá bom? Então, essa é a minha contribuição e tudo que precisar estaremos à disposição. Muito obrigado. Bom, Adriano, deixa eu dar um spoiler aqui, já que você citou a questão da fazenda da Volkswagen, lá no sul do Pará. Amanhã, no Opera Mundi, tem uma matéria minha falando sobre esse trabalho escravo nessa fazenda que pertenceu à Volkswagen lá no Rio Cristalino. Estou denunciando, eu peguei documentos dos depoimentos dos trabalhadores que foram vítimas desses gatos lá, contratados pela Volkswagen, estou contando toda essa história. Para vocês terem uma ideia, no começo da década de 70, a Volkswagen ela recebeu subsídios do Banco da Amazônia, da Sudam e do Ministério do Interior para adquirir essa área lá no sul do Pará, que equivale hoje ao tamanho da cidade de São Paulo ou 3 vezes a cidade de Curitiba. E lá eles foram criar gado e utilizaram mão de obra local, contrataram empreiteiros, né, eles chamam de empreiteiros, mas são gatos, né, e as pessoas trabalharam em regime de escravidão lá. Os gatos cobravam uma exorbitância da alimentação que era vendida nas vendas deles mesmo, desses gatos lá, e até o material de trabalho, como botas, enxadas e facão, tinha que ser comprado lá. Então, o trabalhador nunca conseguia sair lá daquela fazenda, trabalhava de sol a sol demais, nunca conseguia. Quem fugia, os capangas iam no mato e matavam. Então, amanhã tem essa matéria no Opera Mundi. Com relação à história nossa, da nossa ditadura, Sandra, Adriano e os espectadores que estão nos vendo, a gente tem muita informação ainda a ser revelada, né? Informação essas em documentos em vários locais do Brasil e fora do Brasil. Citar um exemplo, fazendo um estudo, uma pequena parte dos documentos declassificados do Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos na época da ditadura. Lá, por exemplo, Adriano,
foi possível descobrir que há possibilidade da existência de um novo morto para aumentar esse número de 480 que a Comissão Nacional da Verdade citou como mortos e desaparecidos na ditadura, né? Essa pessoa ela teria sido explodida quando explodiu um carro na Rua da Consolação, na capital de São Paulo, né? E foi dado como sendo o corpo de um militante político. E esses documentos dos Estados Unidos mostram que foi feito um DNA nesses despojos da pessoa que explodiu, e esse DNA não tem nada a ver com esse militante político que consta como o morto oficial nessa explosão desse carro lá na Consolação. Então, a gente tem que pesquisar muito, e como você disse, né, Adriano, a gente tem que correr muito atrás aí do prejuízo, né? Acho que os 4 anos desse último governo federal desestabilizou emocionalmente, intelectualmente, inclusive, muita gente, e agora que há possibilidade de avançar nessa parte progressista, na democracia, e resgatar e contar essa história da ditadura, não se sabe muito para que lado ir, então tenta-se abraçar o mundo com as pernas, né? Então fica bastante complicado você fazer um trabalho que seja efetivo com várias pessoas juntas, porque a pesquisa não se faz com uma pessoa sozinha correndo atrás das coisas, a pesquisa se faz com um grupo de pessoas. Assim, o Adriano tem uma coisa, eu tenho outra coisa, a Sandra tem outra coisa, e nós juntamos essas 3 coisas e ela vai dar uma coisa muito maior. Então, imagina quantos pesquisadores existem no Brasil que precisam ser ouvidos e ser conectados com todos para que essa coisa avance ainda mais e a gente consiga mostrar o que foi a ditadura civil-militar empresarial aqui no Brasil. Então, Eduardo, até o Afonso, que está aqui no chat, ele está pedindo para você comentar sobre as tribos que foram violentadas com napalm, né? Uma arma química, né? Além de sequestros. Eu acho que o Adriano pode falar um pouco também sobre isso. Por exemplo, o meu livro Cativeiro Sem Fim, ele conta a história de 5 crianças da etnia Xavante Marauatzedé, do norte do Mato Grosso, que foram apropriadas depois que a tribo inteira foi tirada de um ponto lá do Mato Grosso, onde era a aldeia deles, para outro ponto no próprio Mato Grosso. Lá na região do Araguaia, da guerrilha do Araguaia, o exército ele jogava napalm na mata, que napalm é um agente laranja, né, que foi usado muito na Guerra do Vietnã, que ele é um desfolhante das árvores. E quando ele entra em contato com a pele do ser humano, né, ele queima a pele. Né? Isso é uma história que também está registrada em documentos nos Estados Unidos e aqui no Brasil sempre foi negado. A ditadura sempre negou a existência do uso dessa arma química lá no Araguaia. É isso, não é, Adriano? O napalm é fósforo, é líquido, é uma bomba líquida. Então, a primeira vez que foi usada essa fazenda Rio Cristalino, onde que o Reina citou, lá no sul do Pará, quando os alemães ocuparam aquela região, o território da fazenda do Vale do Rio Cristalino é 2 vezes o território da Bélgica. E os alemães, para fazer a fazenda de gado, eles usaram napalm. Eles jogaram bombas de fósforo e incendiaram toda a floresta nativa. Mas antes, os militares brasileiros, para fazer a rodovia transamazônica, fizeram um traçado no sul do Pará e fizeram uma linha reta e bombardearam tudo com napalm. Então, tudo que estava embaixo, índio, castanheiro,
caboclo, tudo pegou fogo. Então, o napalm foi muito usado na Amazônia, que era uma bomba que o exército americano usava no Vietnã contra os Vietcong, né? Então, todos. E quem comandou tudo isso? Coronel Curió. Coronel Curió. Coronel Curió é o rei do garimpo da Amazônia. Não tem pedra que... Agora ele morreu. Ele era amigo do Bolsonaro. O Coronel Curió é o cara da Serra Pelada, do garimpo da Serra Pelada. O maior exemplo de trabalho escravo do mundo moderno. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o poder militar que havia na época da ditadura continua até hoje. A escola da contra-insurgência de Manaus, que é aquela escola das Américas, que teve até o general Paul Sarreste lá, articulando a Operação Condor, que treinou todos os militares que prepararam o golpe do Chile no dia 11 de setembro de 1973, tudo foi planejado lá na Amazônia. Tudo lá foi planejado. Quem dirige a escola de Manaus atualmente? O pessoal do Mourão, o pessoal do general Heleno, o pessoal que veio da guerra do Haiti, que é a nova embocadura militar, é a nova escola das Américas, né? Então, o governo federal, corajosamente, fez a intervenção em Brasília. Destituiu o governador, prendeu o secretário de Segurança Pública. Agora, fica uma pergunta no ar. Por que o governo federal não interviu em Roraima? Por quê? Quando o Lula foi para Roraima, na véspera de ir para a Argentina, na conferência da CELAC, não tinha quem pusesse a escada no aeroporto, no avião presidencial, para a delegação descer. Não teve uma pessoa de Roraima que recebeu a delegação. Não tinha uma autoridade de Roraima. E o governador de Roraima, o seu gabinete é todinho ligado ao garimpo. Por que esse governador não foi destituído? Ou não foi afastado? Por que parou a questão dos Yanomamis? Por que puseram alguns poços, expulsaram alguns garimpeiros e a questão de Roraima está parada até hoje? Depois o Lula foi lá para o Amapá, lá nos arrozeiros da Serra do Sol, terra do Mourão. Por que não houve nenhuma intervenção federal lá no Amapá, na fronteira da Guiana? Quem é que autoriza a existência dos garimpos? É o governo federal. Quem do governo federal? Ministério das Minas e Energia, Departamento Nacional da Produção Mineral. Na mão de quem está esse ministério? Da direita, do centrão, dos militares. Os militares sempre mandaram em todo o garimpo e em toda a mineração da Amazônia, no passado e no presente. No passado e no presente. Todo o chamado garimpo ilegal, não existe garimpo legal. Todo garimpo é ilegal. Todo garimpo é ilegal. O que é garimpo? Garimpo é uma subcontratação de uma empresa de mineração. Não tem mais aquele garimpeiro que vai com uma peneira peneirar o sedimento no fundo do rio para batear ouro e diamante. Isso não existe. As empresas de garimpo são enormes empresas de mineração, com maquinário ultramoderno, que despejam toneladas de mercúrio pelos rios. Toneladas de mercúrio pelos rios. Então, pessoal, não existe esse negócio de garimpo ilegal. Não existe. Por que o governo federal não intervém no Ministério das Minas e Energia, que pôs o pior cara do centrão? Porque o DNPM continua na mão dos garimpeiros.
Por que a Agência Brasileira de Mineração continua na mão dos garimpeiros? Pergunta sem resposta. Pergunta sem resposta. Tem uma série aí, né, de perguntas que, no fundo, a gente sabe a resposta, né, Adriano? No fundo, a gente até sabe mais ou menos a resposta de como está travado, né? De como a burguesia ela realmente não larga o osso. E o velho Marx já falava, né? Luta de classes. Enfim, Imagina você ter um deputado do PT de Minas Gerais que fez uma lei para legalizar todo o ouro sem declaração de origem. Sem declaração de origem no ouro. Isso é a coisa mais absurda do mundo. Entendeu? Como é que legaliza o ouro originário dos garimpos? Sem origem, sem nota fiscal eletrônica, por presunção de inocência. Dá licença. Então, minha filha, o negócio está ruim, viu? O negócio está ruim. Não dá nada bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, a gente mudar só um pouquinho para o Mudar Prosa, que é sobre arte, né? Afinal, a gente está falando aqui, né, de filme, de arte, da potência da arte, das possibilidades da arte também, né? E aí o Afonso quer saber, Adriano, quer que você conte um pouquinho sobre a sua experiência na Cinemateca Brasileira com o Boal. Uau! E o seu amigo Alexandre também, o Alexandre Vanucci? Vanucci. Bom, você trabalhou com o Boal, Adriano? Fez teatro com o Boal? Eu fiz. Bom, eu quero dizer o seguinte: o Brasil é um país tão louco que você tem que recorrer à ficção, porque o documentário não dá conta da realidade. Então, você tem que recorrer à ficção para contar a realidade brasileira. Então, só a arte, a cultura, a arte, dão conta dessa enorme tarefa, né? Então, a cultura e a arte, elas são a subjetividade da revolução. Não existe revolução sem arte, sem cultura, sem poesia. É do absurdo, é do inimaginável, é do inatingível. Você nunca poderia entender a Amazônia sem ver uma obra do Fitzcarraldo, por exemplo. Aqueles dois clássicos do cinema alemão sobre a ocupação alemã na Amazônia, né? Então, o Brasil é um país tão louco, tão louco, tão louco, que você tem que recorrer a coisas imaginárias para dizer o que aconteceu na realidade, né? Então, esse é o Brasil, né? O Brasil é uma obra de ficção. Você não consegue contar você não consegue contar a verdade no Brasil sem recorrer a um plano imaginário. Né? Não que o Brasil seja uma obra de ficção. O Brasil é real. Mas o que acontece aqui, só recorrendo a... Lógico, eu fiz teatro com Boal. Era a forma que o Boal, antes dele ser exilado na Argentina, ele nos ensinou a resistir à ditadura, né? Era uma época terrível do fim da ditadura, depois do AI-5. Porque os políticos, os partidos políticos, os políticos, eles não são revolucionários, eles são reformistas. E a arte e a cultura são revolucionárias. A hora que o sujeito deixa de ser um artista, um escritor, um ficcionista, uma pessoa que recorre à ficção, e ele passa para o dia a dia,
ele entra no campo da burocracia. A redemocratização do Brasil e a resistência à ditadura foi feita por aqueles que não acreditavam mais na política, não acreditavam mais no partido, nos partidos, nas instituições, e foram para uma luta completamente suicida e imaginável. Não teve enfrentamento armado à ditadura. Isso é uma figura de linguagem. O que houve foi um pequeno grupo de pessoas que optou pela luta armada como se fosse optar por um suicídio coletivo, por enfrentamento coletivo, para entregar a própria vida numa luta completamente discrepante e completamente... É a mesma coisa assim que você lutar, pegar 10 pessoas para lutar com 100 mil militares fortemente armados. Então, esse sacrifício, essa entrega, essa execução em massa que aconteceu no período da ditadura, vinha de um simbolismo. Porque qual era quem dava a linha da Revolução Brasileira? Era o Glauber Rocha, através dos seus filmes, era o teatro do Guarnieri, do Boal, eram as músicas do Sérgio Ricardo, O Sertão Vai Virar Mar, O Mar Vai Virar Sertão. Era toda essa utopia de uma revolução imaginária, onde a morte era a sublimação da luta. Né? Então, não tinha a mínima chance daquela meia dúzia de estudantes, professores, intelectuais e operários, o Marighella, o Lamarca, derrotarem a ditadura. Mas eles, consciente ou inconscientemente, foram para esse matadouro. Né? Então, essa geração, depois que veio a anistia, vieram os partidos políticos. Né? E, por exemplo, o Lula, quando ele contribuiu enormemente pela derrubada da ditadura através das greves operárias, ele era um personagem dessa utopia. Hoje, a ditadura acabou em 64, em 85. Nós estamos há poucos anos do fim da ditadura. E, novamente, veio um novo regime militar. Como é que você vai explicar para a história quem era o Bolsonaro? O Bolsonaro é um personagem de ficção. Ele existe, mas ele é tão cruel, tão assassino, tão genocida, que talvez você tenha que recorrer ao realismo fantástico para contar quem era o Bolsonaro. Um Pinochet dos anos, um Pinochet atualizado, um genocida, um assassino, um cara que usou a pandemia para matar o seu próprio povo, matar 1 milhão de pessoas intencionalmente. Então, o Bolsonaro é quase um regime de terror, é um Tonton Macoute do Haiti, é um serial killer, um cara que regozijava, que ele comemorava a morte, o número de mortes do dia que ocorriam no país, fazendo propaganda de remédio errado, negando a vacina. Né? Agora, qual é o problema? O problema é o nosso país não se insurgir contra esse assassinato coletivo. Esse é o nosso problema. Como é que pode ser que vocês vão achar que eu estou glamorizando. Como é que meia dúzia de velhinha, com um pano branco na cabeça, que era uma fralda de um bebê, de um filho desaparecido, de um neto desaparecido, derrubaram o regime mais sanguinário da Argentina, de Videla, de todos aqueles assassinos, e julgaram esses caras e derrubaram esses caras. Como é que... Será que nós somos um país de covardes, de pessoas ajoelhadas que não reagem? Será que aquela geração dos 68, aquela geração que foi para o matadouro, era uma geração única? Será que nós não temos povo que reaja? Será que o Castro Alves tinha razão, que dizia
Que povo é esse que empresta a sua bandeira para esconder tanta tirania e covardia? Será que é isso? Será que nós somos um povo de covardes? Não acredito nisso, não acredito. Né? Então, por isso, respondendo à pergunta do Afonso, a Cinemateca era cinema, o Boal era teatro. A Cinemateca era Jean-Claude Bernardet e Lucila Bernardet. Era o que melhor havia na resistência da ditadura no cinema que sobrou no Brasil. Mas nós estamos falando de gente que resistiu pela arte. Quem fez o canto da Revolução Brasileira foram os artistas, foram os intelectuais, foram os poetas, foram os músicos, foram os fora de estrada. Foi Caetano, Gil, Bethânia, toda aquela geração de gênios tropicalistas. Né? Os políticos aprenderam o canto da Revolução, mas eles esqueceram a letra e a música da Revolução. Eles preferiram a burocracia e perdoar os militares assassinos. E hoje a gente tem nas periferias das grandes cidades um movimento de jovens de hip hop que faz desenvolve um bom trabalho de conscientização dessa moçada toda, mas é um trabalho que vem crescendo e não tem a mesma estrutura, por exemplo, que tinha antigamente, como você disse, nessa geração de 68, mas é uma esperança. A chama não está totalmente apagada, ela existe ainda. Não, as chacinas no Brasil, o Brasil é o país das chacinas. Talvez não tenha tradução em outra língua o que é uma chacina. A maior chacina do povo brasileiro ocorreu no ano de 2006, que foi o chamado os crimes de maio, do PCC, ataque às bases militares do PCC. Hoje, o jornalista Rogério Gentili mostra que um homem de rua, que era daquele grupo que foi jogado lá em Camanducaia, conseguiu ganhar uma ação. Se você vai em qualquer país e explicar o que é uma chacina, e a chacina não é considerada de Estado. Quem que era o presidente da República em 2006? Quem era o governador do Brasil, de São Paulo, em 2006? Veja lá. 500 pessoas mortas em 2 semanas. Então, chacina, no Rio de Janeiro, tem uma chacina a cada 3 meses. Quem mata essa população das favelas? Por que esses crimes não são contabilizados como violência de Estado? Por quê? Será que o Percival de Souza foi a última pessoa que escreveu, e o Caco Barcelos documentou os crimes do Esquadrão da Morte? Será que foi? Não tem mais Esquadrão da Morte no Brasil? Então, são perguntas de um Brasil que não se resolve. Então, quer dizer, nós estamos chegando no final, né? E a Ivete, quero mandar um beijo aqui para a Ivete Caribé da Rocha, que já participou aqui conosco de um debate, ela está acompanhando aqui no chat, e ela pergunta, né? Isso, Adriano, é de se perguntar por que o brasileiro está amortecido. Quer dizer, acho que tem a ver com essas coisas que você está falando. E tem esse outro olhar, né? Que eu acho que é o que você está falando também, né, Reina? Amortecido será. Tem uma parte da população aí que acorda às 4 da manhã e está lá as mulheres trabalhadoras, as empregadas domésticas que têm que atravessar a cidade e vão e trabalham e voltam às 8 para cuidar dos filhos, no terceiro turno, e muitas vezes sofrem violência doméstica. Quer dizer, tem uma força de resistência, sim, tem os quilombolas, ainda tem a cultura dos afrodescendentes, tem a cultura dos povos originários, existe também, senão eles teriam desaparecido por total, né? Eu acho que eles estão aí, mas estão subterrâneos. A gente tem que
que cavocar tudo isso, mas eu sinto as vozes deles também, viu, Adriano? Eu tenho ouvido as vozes deles. Apesar, e esse país também é o país que mais mata transexuais no mundo. Olha só que absurdo, né? A gente tem várias estatísticas, e essa também é terrível. O país que mais mata, e acho que talvez um dos mais misóginos do mundo também. Mas tem a ver com tudo isso, né? O militarismo. Parece que o Tarcísio, hoje, uma das soluções que ele está dando em relação a essa tragédia que aconteceu na escola é mais polícia e talvez ampliar as escolas militares. Quer dizer, quando. Né, então, a gente tem que. É muita resistência para lutar contra essa força, né, essa força bruta do terror de Estado. Enfim, me empolguei porque vocês estão falando, eu me empolguei. Eduardo, quer dar o seu recado final? Amanhã tem um texto do Eduardo no Opera Mundi, é isso? Exatamente, sobre essa fazenda que utilizou mão de obra escrava lá no Pará, uma fazenda que pertencia à Volkswagen do Brasil. E é isso, queria agradecer muito a oportunidade de estar falando aqui com vocês, e como eu falei agora há pouco, a chama não está totalmente apagada, nós somos resistência ainda e exigimos respeito. Adriano, quer se despedir? Gostaria de falar aí umas palavras finais para a gente. Muito obrigada, hein? Muito importante sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pela sua história e pela sua trajetória de vida e por tudo que você tem feito pela cidade de São Paulo, pelo Estado e pelo Brasil. Não, isso aí eu não tenho importância nenhuma. Eu sou mais uma pessoa normal que contribui com a luta. Fiquei até emocionado a doutora Ivete Caribé estar aqui conosco. Eu acho que nós perdemos, mas não levamos. Nós ganhamos, mas não levamos. Mas vamos tentar, não vamos desistir. E vamos tentar fazer com que esse país, o maior poeta da língua portuguesa é Camões. É o poeta mais negacionista, é o poeta mais colonialista, é o poeta mais imperialista da língua portuguesa. Era o cara que cantava em prosa e verso a dominação portuguesa nos mares do mundo, desde a China, o Japão, a conquista. Eu considero que o Castro Alves é o poeta da libertação, é o poeta dos escravos. Então, eu acho que o Brasil convive com essas duas narrativas. A narrativa do Camões, que exaltava o tráfico negreiro e os 400 anos da escravidão. Eu acho que essa luta dos contrários entre os escravagistas e os resistentes, os abolicionistas, os resistentes, é uma luta constante. Eu espero que a versão da história oficial dos escravagistas não prevaleça, né? Eu acho que o Castro Alves, se um dia a gente tivesse um governo um pouco mais progressista, o Castro Alves talvez fosse ensinado nas escolas, né? Eu acho que a nossa bandeira está matizada de sangue. O que fizeram com as cores da seleção brasileira foi uma humilhação contra o povo brasileiro, né? Então, essa aparente luta de libertação do povo brasileiro, cada vez o povo fica mais... E o fato das chacinas, do assassinato, da escravidão, do tratamento da pandemia, do genocídio não ser incluído como crime do Estado é o grande problema do Brasil. Esse é o grande problema. O Bruno Paes Manso escreveu, está escrevendo, está se aprofundando nas milícias.
As milícias são a nova forma de organização dos esquadrões da morte, são grupos paramilitares, são grupos decorrentes da organização dos quartéis e das polícias que operam em outras áreas, como tomada de territórios, exploração de tudo, entendeu? De gato-net, de conquista de território para venda de loteamentos clandestinos. Então, os coiotes atuando abertamente no Brasil, com migrações em massa de povos de outros países, da Venezuela, do Haiti, pessoas traficadas, seres humanos traficados, que é a nova forma de tráfico de seres humanos, né? Então, eu estou muito preocupado das pautas identitárias, que são importantíssimas, serem confundidas com a violência de Estado. O Estado brasileiro é um Estado assassino. O Brasil é o único país que tem pena de morte que ainda não foi aprovada na lei. Os presídios brasileiros são navios negreiros, são cárceres. As fundações casa, elas são lugares irrecuperáveis para os jovens. Eles vivem totalmente drogados lá dentro, drogados com medicamentos pesados que fazem daquela geração como se fossem zumbis, né? Então, esse Brasil, a maioria das prisões tem gente que não tem nem processo, que é correcional. Eu acho que devia haver até uma nova carta, uma nova constituinte. A nossa Constituição foi completamente rasgada. Essa interpretação que os militares são o poder moderador do Brasil está completamente errado. Os militares brasileiros estão fazendo política dentro dos quartéis. A tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro não foi... O novo ministro da Defesa tem a mesma política do ministro que impediu o julgamento da lei da anistia. A política do Múcio e do Jobim é igualzinha. Igualzinha. Se não é que é pior, né? Então, eu acho que nós estamos numa situação muito complicada, realmente. Muito complicada. Imagina você, na Argentina, tem uma índia Mapuche presa lá em Jujuy, que é a Milagrosala. Uma índia Mapuche. A Nora Cortina, daquela velhinha da Praça de Maio, substituta da Hebe Bonafini, falou no comício na Praça de Maio, na sexta-feira, no dia do Nunca Mais, na cara do presidente Alberto Fernandes: presidente, por que o senhor não indulta a Milagrosala, que está presa quase em prisão perpétua, lá em Jujuy? Por que o senhor não indulta? Basta uma assinatura sua. Por que tanta covardia? Na praça, com 1 milhão de pessoas, transmitida para toda a Argentina e para a maioria dos países. Né? Então, essas características, esse enfrentamento, se a gente fizesse um Nunca Mais, o palanque ia estar apinhado de políticos, justificando a tortura, o assassinato, o genocídio, a não investigação, a não provocação aos militares. É completamente diferente a nossa cultura. Então, companheira, eu não sou chamado nem para lavar banheiro. Eu não sou chamado nem para lavar banheiro sujo em Brasília. Eu não sou chamado nem para limpar a estrebaria. Eu estou totalmente banido da política oficial brasileira. Ficou claro? Muito obrigado. Porque a política oficial é virar a página, né? Só que aqui a gente não vai virar a página. Virar a página sem ler a página anterior, como dizia Marcelo Rubens Paiva. A gente não vai virar a página, não vai deixar essa página virar. Bom, dia 1º, eu pelo menos vou estar lá, né? No Cordão da Mentira. Você vai estar lá, Adriano?
Pô, vou lá na delegacia pôr a cara com o delegado para pedir autorização para começar pelo lá no DOI-CODE, pô. Como é que eu não vou? Se eu não for, estou ferrado. O delegado não deixa nem a gente pôr o pé na calçada. Então, a gente se vê lá. Gente, muito obrigada, viu? Então, muito obrigada, Eduardo. Vamos ler o livro. Tá de fácil acesso? Dá para comprar, Eduardo? Dá para comprar no site da Alameda Editorial e também na Amazon. Ah, que legal. Cativeiro Sem Fim. Eu vou ler. Gente, muito obrigada. Beijo grande. Não vamos virar essa página nunca mais. Tchau, tchau. Falou, Adriano. Tchau, tchau. Tchau.